Está pronta? Nesse momento eu gostaria de pedir para que você coloque o seu cinto, porque hoje eu tenho certeza que o que Deus vai entregar sobre as nossas vidas é algo sobrenatural. Quem está preparado, diga amém. Dá um glória a Deus bem alto e aplaude Jesus aí. Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Aleluias. Quem está feliz nesse dia? Hoje é comemorado o Dia das Mães, mas ainda é o Dia do Senhor. Amém? Às vezes as pessoas esperam a programação para a gente fazer aqui, decorar as coisas para a mãe, mas o culto não é para a mãe, o culto é para o Senhor. Amém? Eu sempre deixo isso no coração, porque às vezes nós perdemos o foco das coisas. No Natal nós não fazemos culto para Papai Noel, nós fazemos culto para Jesus, amém? Virada de ano nós não fazemos o culto para ter uma virada de ano melhor, nós fazemos o culto para o Senhor, amém? E nós precisamos colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor realmente tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O problema é quando nós aprendemos os protocolos e se entorpecemos de religiosidade, se entorpecemos de ritos, de datas comemorativas para poder, de alguma maneira, motivar as pessoas a vir à igreja sem ser pela causa de Jesus. E não é sobre nós estarmos reunidos apenas em um ambiente, mas é sobre nós estarmos com o mesmo coração e propósito, que é voltado para Deus. Se tiver 2 ou 3 reunidos com o mesmo propósito no ambiente, você não tem noção do poder que nós podemos acessar. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Mateus. Glória a Deus. O capítulo é de número 18. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá, igreja. É noite de desbloqueio. Cada domingo que você vier aqui, você tem que ser desbloqueado em alguma coisa e avançar naquilo que você foi desbloqueado. Avançar naquilo que você entendeu para que o maligno não roube. Porque quando você não entende, a Bíblia diz que o maligno ele vem e rouba. Ou seja, nós não podemos entender coisas para Satanás usar contra a gente. Mas nós precisamos entender para poder estabelecer, avançar, crescer. Aquilo que não está crescendo está morrendo, entenda isso. Aquilo que não está crescendo está morrendo. Se você não está crescendo na graça e no conhecimento, você está morrendo espiritualmente. Você não pode parar de crescer. Até os 21 anos, as nossas células elas vão desenvolvendo. Quando a célula para de crescer, para de desenvolver, nós vamos envelhecendo até chegar à morte. E nós não podemos fazer esse processo na nossa vida espiritual. Nós temos que ir crescendo dia após dia. O que é que o Senhor tem para me ensinar nesse dia tão maravilhoso? Se esse dia não fosse maravilhoso, não existiria para você. Entenda. Aleluias. Mateus 18, a partir do verso 18, quem achou? Vamos lá, vou desligar esse retorno para poder aumentar para vocês aqui. Aleluias, melhorou. Vamos lá. Com toda a certeza vos asseguro, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 dentre vós concordares na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Tem uma atmosfera aqui que ela precisa ser ativa. Talvez você não entendeu que o culto já começou. Eu não sei o que você está esperando, mas você não ativou o seu espírito para reconhecer o ambiente. Não, você não está ativo ainda. É como se estivesse faltando alguma coisa, mas ninguém vai trazer, porque você já veio. E é você que tem que entregar algo a Jesus no momento de adoração.
Nós entregamos para nós podermos receber. O Senhor não pode te entregar algo se você estiver com as suas mãos ocupadas. Vamos lá. Empresta a mão para o seu irmão aí do lado aí. Ramadacão, torolora, labadaba, sobrelebadabaço. Ah, tem uma glória. Ah, Senhor, fique à vontade, Pai. Casa sua e vem queimar tudo. Hey! Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Senhor, nós estamos aqui só por Tua causa, Pai. Estamos aqui porque um dia o Senhor falou que não é bom ficar sem congregar. Estamos aqui porque nós sabemos do poder de uma unidade. Quando as pessoas entendem, quando as pessoas entram no ambiente, nós podemos transformar, nós podemos mudar, nós podemos trazer a Tua glória para o ambiente, Senhor. E nós convidamos o Teu Espírito aqui, Senhor, para que Ele possa se manifestar em nós, para que Ele possa liberar, Pai amado, os nossos códigos, ó Pai, para nós podermos organizar todos os códigos que foram quebrados, todos os defeitos ao meio do caminho que nós adquirimos por algum momento, por falta de fé, por dúvida, por medo, pela perca, Senhor. Mas nós queremos entender, estar em Ti, nós queremos executar, Senhor, o nosso propósito nessa terra. Nós queremos, Pai amado, estabelecer o Teu reino em amor, Pai. Então fica à vontade para o Senhor falar conosco, Senhor. Fica à vontade para o Senhor se manifestar em nós. Fica à vontade para o Senhor nos curar. Fica à vontade para o Senhor nos restaurar. Fala Tu, Pai, não eu. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Igreja, eu quero que você entenda nessa noite. A principal mensagem que eu quero passar a vocês aqui é o poder da oração. É sobre quando nós entendemos a nossa posição e quando nós oramos, quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós sabemos e temos convicção daquilo que o Senhor tem para nós. E o ministério mais negligenciado da igreja hoje não é o ministério da pregação, não é o ministério de louvor, não é o ministério do diaconato, não é o ministério de jovens, crianças, senhoras, mulheres, etc. Mas é o ministério da oração. As pessoas hoje, elas andam ocupadas demais para poder orar. Elas andam preocupadas demais para poder orar. E estão sempre buscando alguém que possa fazer isso por ela. Estão sempre buscando alguém que possa ativar de alguma maneira, que possa orar. E eu não acho errado você procurar alguém para orar por você. Mas você também não pode esquecer de você orar por outros. Você também não pode esquecer de orar por você mesmo. Eu fui criado em um lar onde a nossa mãe nos obrigava a nós orarmos. Minha mãe e o meu pai, antes de falecer, se nós acordávamos, nós tínhamos uma obrigação antes de tomar café, antes de ir à mesa. Precisávamos ajoelhar aos pés da cama e orar, agradecendo a Deus, porque Ele nos acordou, agradecendo a Deus, porque passamos a noite bem. E, sabe, eram vários protocolos que isso, com o tempo, foi passando, às vezes ficava no robótico. Mas eu entendo tanto que o Senhor me abençoou por esses dias. Saía da cama, na cama ainda tinha que ajoelhar, orar. Ia tomar café, tinha que orar pela alimentação. Saía de casa para ir para a escola, era obrigado a orar, para que Deus guardasse a saída, para que Deus nos guardasse quando estivéssemos na rua. Quando chegava em casa, já orou agradecendo a Deus, porque chegou em casa, e era assim. Era a oração que eu lembro: Deus, guarda a minha saída e a minha chegada em nome de Jesus, amém. Tinha que fazer essas orações. Se estava na mesa, tinha que orar pelo alimento, não podia colocar o alimento à boca antes de orar. À noite tinha reunião de oração antes de ir para a cama, fazíamos um culto, a família ali orava. Quando estava na cama, tinha que orar para poder apresentar à noite. Ou seja, era um costume de nós orarmos. E são costumes que eu levo até hoje. São costumes que eu deixo guardado no meu coração. E eu conheço um pregador que ele falou que ele não fica mais de 10 minutos orando. Mas ele também falou que não fica mais de 10 minutos sem orar. Está conseguindo entender? Ou seja, o dia dele é contínuo de oração. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem
Orar sem cessar, orar sem parar, é o tempo todo em espírito de oração, é o tempo todo levantando a nossa voz em oração, às vezes aquela oração em espírito, que é aquela oração na mente. A oração em espírito, ela serve para a sua própria edificação. Quando você ora em espírito, você está conversando com Deus em espírito. Mas quando fala de lutar contra o reino das trevas, você precisa verbalizar. Você precisa liberar uma palavra. Porque Satanás e os demônios, ele não ouve a sua mente. Então, às vezes, você vê uma cena estranha na sua frente, você fica repreendendo. Só que nada acontece, por quê? Você precisa materializar. Você precisa trazer o poder que está dentro para fora. Eu te pergunto, você tem costume de orar? Se fosse perguntar essa semana, quantas vezes você orou? De segunda até hoje, quantas vezes você orou? Eu falo de uma oração onde você está em um diálogo, que não é sobre eu ir para o monte e ficar lá 2 horas só eu falando, Deus é isso, é aquilo, Deus eu não aguento mais, Deus isso e aquilo, Deus, e eu não deixo Deus falar comigo. E o mais difícil é você parar para você ouvir Deus falando. Oração é diálogo, oração é conversa, oração é como Adão fazia no jardim do Éden. Ele estava ali todo dia, a Bíblia diz que Deus, ele descia ao jardim. Quando fala Deus, fala do próprio Jesus que descia ao jardim para poder conversar com ele, para poder falar acerca dos planos vindouros, para poder conversar com ele sobre quais nomes ele tinha colocado naquele dia, de quais animais, quais nomes ele tinha colocado nas árvores, nos peixes, assim, etc. Ou seja, orar é uma conversa. O problema é que a oração se tornou o quê? A oração se tornou uma cultura de pobre. A oração se tornou algo que você faz quando não pode fazer mais nada, então é como se fosse uma sorte. É melhor você orar como se a oração não tivesse que estar em primeiro lugar, mas em último, como último recurso, como um ultimato, como uma coisa necessária e precisa. Eu quero que você entenda que oração não é fácil, oração é uma necessidade. A oração, ela é uma necessidade. Só que nós temos vários inimigos da oração. E qual é o primeiro inimigo da oração? O primeiro inimigo da oração é o pecado. É aquilo que desabilita o homem. Eu não sei quanto tempo Davi ficou sem orar depois do pecado dele. Mas eu entendo que alguns estudiosos dizem que demorou cerca de 6 a 9 meses até Natan chegar aquele momento e trazer aquela ilustração e falar qual era o pecado dele. E naquele momento que ele reconhece, ele faz aqueles salmos, que está lá no Salmo 51, dizendo que Deus não retirasse dele o espírito. Ou seja, talvez ele passou 6 ou 9 meses sem ter a coragem de encarar a Deus em oração, porque era alguém que tinha intimidade, era alguém que só não liberava a palavra ao ar, mas era alguém que quando estava orando, ele entregava a adoração. Quando ele estava orando, ele tinha diálogo, ele tinha amor, tinha uma conversa, tinha um derramamento de lágrima, tinha um suar, porque derramava o Espírito através do suor, através das lágrimas, através da palavra, através do ouvir. Ele começa a reconhecer como ele estava. Então o primeiro obstáculo que eu vejo pessoas parar de orar é quando elas pecam em um pecado que elas não conseguem se perdoar, principalmente se for um pecado contínuo que se torna uma iniquidade. Porque ela vai orar o primeiro dia e diz, olha, eu pequei ontem, mas está vendo, hoje não teve nada. Ela pede um perdão de remorsos, não um perdão de arrependimento, porque existe uma diferença gigantesca. E ela tenta continuar a vida como se nada tivesse acontecido, só que no outro dia ela vai orar de novo e ela não tem mais aquele prazer, porque a religião ensinou como ela ora, então ela sabe como orar. Mas existe uma química na oração que só os filhos têm. Existe uma química na oração que só aquele que já ouviu a voz, só aquele que já sentiu a presença consegue identificar. O religioso, ele pode orar 1 semana, 1 mês, 15 dias. Mas permanecer por mais de 2, 3 meses só os filhos, que tem necessidade de ter diálogo com o Pai. Através do pecado vem a preguiça de dobrar os seus joelhos, a preguiça de reconhecer, a preguiça de fazer um esforcinho a mais.
E aí, em terceiro lugar, vem um inimigo chamado Satanás, a qual ele vem como acusador, qual ele vem falando sobre a sua sujeira, a sua indignidade, mas não para que você se arrependa, mas sim para que você se sinta pesado, sim para que você se sinta inapto, sim para que você se sinta rejeitado por Deus. Vamos lá. E através do pecado, através da preguiça, através de Satanás, aí vem a incredulidade. Quando você não acredita mais no poder da oração. Quando você acredita que um dia você terá forças para você retornar, mas você não sabe quanto é esse dia, você não tem esperanças para esse dia. Tem uma falsa esperança. Tem uma falsa ilusão que um dia você voltará com tudo, mas esse dia tem que ser hoje, esse dia tem que ser agora. Eu te digo, é preciso determinar, é preciso falar, hoje eu me alinho com Deus, e eu estou esperando Ele falar comigo de novo. É você estar pronto e preparado. Sabe como as 10 virgens que estavam ali, 5 preparadas e 5 inércias. É que você está preparado para esse dia. Você está purificado para este dia. O problema é que no meio dessas 4 situações a qual eu falei, vem a sedução do mundo. Vem a vaidade do mundo que te pega e faz você viver fora da realidade, porque você está aqui. A terra é uma realidade que Deus proporcionou para nós. Estar aqui na terra é uma realidade que Deus nos proporcionou. E você precisa fugir dessa realidade. Como você foge dessa realidade? Você foge através dos doramas, foge através das novelas, foge através das séries, foge através de aplicativos, foge através de redes sociais, foge através de alguma coisa que faça você fugir daquilo que você precisa encarar todos os dias. Tem pessoas que andam mais nas redes do que presencialmente conversando, presencialmente vendo a terra como ela está de fato, para que ela dê uma ordem. Ei, você precisa voltar para a realidade. Eu te convido nessa noite a você retornar à realidade, você entender o que está acontecendo. O problema é quando você fica com excessos de preocupações. Quando você está muito envolvido durante o dia com muitas atividades, muitos problemas, e você não consegue ir ao altar. Você não consegue levantar a sua voz em oração. Muito entretenimento, muito problema, menos tempo para Deus. Afinal, eu não tenho chamado para nada. Porque a maior mentira que Satanás inventou dentro da igreja é uma palavra chamada chamado. É uma palavra que se chama chamado. Qual é o seu chamado? Eu não sei. Então, já que eu não sei qual é o meu chamado, então também eu não preciso me preocupar com isso. Mas existe algo de Deus para nós, chamado ide por toda a terra e pregai a toda criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sempre vai ter algo para ensinar. Você sempre vai ter algo para você poder fazer no reino. Mas você precisa voltar para a realidade. A terra está gemendo e sofrendo e esperando a revelação dos filhos de Deus. O problema é que no meio desse período todo de preocupações e entretenimento, o que vem para você, sabe o que é? É a perda da intimidade. Você não tem mais intimidade com o Pai. Você não anseia mais por isso. Porque você olha e você procura alguém que possa ser um referencial para você, você não busca, mas eu quero te falar algo nessa noite. Quero falar sobre os 2 tipos de oração. A oração solitária, a oração sozinha, e a oração com mais de uma pessoa, a oração em grupo. Vamos lá. Não perca a sua sensibilidade sobre as coisas sobrenaturais. Não perca a sensibilidade do sobrenatural de Deus. Não gaste mais tempo com o cosmo do que com o Criador dele. Não gaste mais tempo com aquilo que é banal, com aquilo que é passageiro, do que tempo com Deus. Não é sobre apenas eu sobreviver, mas é sobre eu viver. É sobre há quanto tempo nós pregamos e quanto tempo eu falei e preguei. Sobre
Nós vivemos o sofrimento do reino e às vezes esquecemos da felicidade, porque o que eu tenho vivido nos últimos dias é a felicidade de implantar o reino. E aí você fica apenas com um espírito franciscano, um espírito de pobreza, um espírito de autocomiseração, um espírito de tristeza sobre você, e você não consegue se alegrar com o que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está apontando. Eu imagino aquele povo saindo do Egito, os primeiros dias desnubrado com aquela nuvem, deslumbrado com a voz de Deus falando de dentro daquela nuvem, com Moisés, eles cantando, eu vou para Canaã. Eu imagino aquele louvor, eu imagino aquelas músicas, mais de 3 milhões de pessoas, aquele som ecoando, mas quando passou-se 2 meses, 3 meses, eu vejo um povo que não tinha mais vibração para poder cantar, eu vejo um povo que não tinha mais entusiasmo, eu vejo um povo agora cansado, eu vejo um povo agora murmurando e com saudade do Egito. A saída do Egito é bela. A saída da escravidão do mundo é bela, eu te digo. Mas quando você começa a ter uma rotina com Jesus, e Ele começa a falar, meu filho, a nossa intimidade exige responsabilidade. A nossa intimidade exige um aumento de poder, porque na medida que você anda comigo, a sua sensibilidade ao reino é mais simples, é mais fácil. E agora você precisa enrijecer a sua carne, e você precisa estar com a sua alma aberta para o que eu vou falar, e agora você vai ter que lidar com todo tipo de pessoa, agora você vai ter que lidar com rejeições, agora você vai ter que lidar com angústia, agora você vai ter que lidar com problemas, mas todavia eu estarei contigo, eu serei a sua felicidade, eu serei a sua alegria, eu serei a sua alimentação, eu te sustentarei. Aí você começa a entender que agora você vai andar mais no espírito do que na carne, mas você não vai sair da carne para viver no espírito, mas você não vai ser conduzido pela carne, mas vai ser conduzido pelo espírito. Aí você começa a calcular algumas coisas, você começa, e principalmente se você não tiver facilidade em se perdoar, você vai passar por coisas no meio do percurso, e você vai ter dificuldade, porque tem processos. À medida que você anda com Jesus, Ele te expõe para você mesmo, porque a oração, ela faz você se conhecer, a oração revela as suas fraquezas, a oração revela o que o seu corpo está necessitando, o que a sua alma está necessitando, o que o seu espírito está necessitando. A melhor maneira de você se conhecer é orando, a melhor maneira de você se conhecer é você conversando com Deus. Porque você conversa com Ele no secreto, Ele vai te expor no público. Deus vai falar bem assim, olha, você precisa perdoar mais. Ele vai te colocar com pessoas que vão te expor só para você poder perdoá-las. Ele vai te colocar, Ele vai dizer assim, olha, você precisa amadurecer no seu poder. Quando você for expulsar um demônio, então não vai vir mais aqueles tranca-ruazinhas de esquina, de encruzilhada. Vai vir potestade, vai vir principado com legalidade maior. Tem alguém aqui entendendo? E aí, como você vai fazer? Você vai permanecer ou você vai fugir? E a maioria dessas vezes você vai ter que estar sozinho. E a primeira oração que eu quero falar para você é quando você ora sozinho. E orar sozinho não é uma desculpa para você não orar. Porque Adão, no início, ele estava só. E mesmo assim, Jesus descia para poder ser a companhia dele. Jesus descia para poder conversar com ele. Elias, ele estava só lá no ribeiro de Querite. Elias, ele passou a maior parte dos processos sozinho. Entenda isso aqui. Entenda. A oração que Elias fez para poder matar os 450 profetas, os 850 juntando as duas tribos, ele fez aquela oração sozinho. Moisés, ele orava só, até chegar o dia dele não aguentar mais e pedir que viesse alguém que pudesse ajudá-lo. Mesmo assim, Deus não queria levantar, porque Deus sabia do potencial de Moisés, assim como Deus sabe do teu potencial. Davi, ele orava só, de trás das malhadas, até que Deus levanta Samuel e manda ungir, e mesmo assim ele permanece por um bom tempo só.
até que chegam os guerreiros, até que chegam os preparados para poder ajudar ele no combate. Abraão, ele orava só, porque o pai dele era um religioso, o pai dele era um pagão, o pai dele produzia imagem de escultura, produzia outras coisas para outros deuses, e ali ele permaneceu em oração. Jó, ele orava só, era só ele apresentando todos os familiares, era só ele apresentando todos os filhos, e uma esposa que estava pronta para poder apontar, uma esposa que estava pronta para poder desestabilizá-lo. Estar só não é desculpa para você não orar. Estar só não é desculpa para você não orar. Eu vejo um Daniel orando como escravo. Eu vejo um Daniel clamando ao Senhor enquanto ele estava com os grilhões em seus braços. Eu vejo um Daniel pronto para dar resposta para Deus quando estava na cova do leão, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em outra repartição. Eu quero que você entenda. Não é sobre você falar, Senhor, não aguento mais estar só. Mas é sobre você responder para você mesmo se a companhia de Jesus é suficiente na sua vida. Na hora certa chegará pessoas preparadas, mas antes você precisa estar só, antes você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer e encarar você mesmo. O problema é quando você se conhece e você não quer dividir o ambiente com você e quer dividir os seus problemas com o outro também, que não se reconhece e não suporta mais a ele mesmo. Seja a solução na vida das pessoas quando você resolve deixar Deus trabalhar no seu íntimo. Quando você resolve deixar Deus mexer naquilo que mais dói, naquilo que você mais protege, naquilo que você mais guarda, naquilo que você mais luta com todas as suas forças, e o Senhor está dizendo: ei, a sua independência da minha pessoa está nisso, e eu quero tirar para que você volte a ser dependente de mim. Cara, ser dependente de Deus é bom demais. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus completo, é um Deus dono do ouro, dono da prata, médico dos médicos, advogado dos advogados, rei dos reis, senhor do senhor, Deus dos deuses. Será que esse não é suficiente? É o único que pode fazer, e Ele te chama para ser filho. Ele te chama para ser parceiro. Ele te chama para andar lado a lado e te encher de poder, como Deus busca um homem ou uma mulher que queira ser cheio, para reorganizar essa terra. Ah, pode ser eu, pode ser você. Vamos lá. A oração que você faz sozinho é muito poderosa. Eu gosto quando o Tiago diz no capítulo 5, dizendo que Elias era um homem sujeito às paixões como nós. Ele orou e por 3 anos ficou sem chover. Ele orou novamente e voltou a chover. Como eu gosto dessa passagem. Eu vejo um Paulo orando e o reino das trevas se movendo. Eu vejo um Pedro totalmente apaixonado depois da convenção. Eu vejo esses homens como João na ilha de Patmos orando sozinho, afastado de tudo e de todos. E Deus dando visão para ele. Deus dando um apocalipse completo para aquele homem. O Deus da época de João não mudou, o Deus da época de Paulo não mudou. O problema é o que fizeram com a gente, como entorpeceram a nossa mente a ficar dependente de homens. E o problema é que quando chega alguém hoje para falar da liberdade que você tem em Jesus, as pessoas rejeitam. O problema é sobre essas mensagens que eu tenho pregado todos esses domingos nos últimos anos, falando que a sala está aberta, dizendo que o véu foi rasgado, dizendo que você não precisa de mim para você falar com Jesus, e você não ouve e não entende. Eu vejo pessoas precisando dos gurus espirituais. Eu vejo pessoas sendo escravas que o pastor tem que dizer e revelar qual é a cor do carro que ela tem que comprar. Qual é o bairro que ela deve morar? Eu estou aqui toda semana falando sobre a liberdade de estar em Jesus, sobre você vir aqui só para você adorar, entregar adoração, sobre você governar lá no seu trabalho, sobre você ser sacerdote na sua casa, sobre você acessar poderes, sobre você governar a terra, e você não entende?
A cura da nação está nas suas mãos, mas antes disso tudo, eu quero dizer que a sua cura também está nas suas mãos. Não adianta nós almejarmos em curar as cidades, os estados, os países, se nós rejeitamos a cura de nós mesmos. Sabe, consertar o código dentro de nós que está quebrado, que foi corrompido. Os defeitos que nós descobrimos ele no meio do percurso e resolvemos ignorá-lo, e talvez hoje nem lembramos mais qual é ele, porque nós jogamos no subconsciente em uma caixinha protegida que nós esquecemos a senha dessa caixa. Nós esquecemos a senha desse cofre para uma autoproteção e nós não avançarmos na direção que Deus nos apontou. Você sabe por que você perdeu a presença? Ou você já faz tanto tempo? Você sabe quando você estava buscando o novo nascimento e Deus falou, é isso. E você preferiu guardar em um cofre, colocar uma senha, sabe aquela senha de segredo, e você até já esqueceu. Hoje o Senhor quer vir aqui, te mostrar o maior segredo da sua vida, que é a organização dela, que é a cura dela. Como Satanás ficou desesperado quando ele entendeu que você estava próximo a consertar aquele código quebrado, a consertar aquele DNA que estava fora do padrão. Como Satanás ficou louco. Ele precisou te ludibriar no meio do caminho, ele precisou deixar você ocupado, ele precisou frustrar você, ele precisou machucar você através de alguém, só para que você não entendesse. Vamos lá. Jesus, ele orou sozinho. Jesus, ele orou muito sozinho. Tinha hora que ele preferia estar sozinho. Ele dispensava os discípulos e subia sozinho ao monte. E mesmo assim, quando ele dispensava os discípulos e ia sozinho ao monte, no meio da trajetória tinha guerra, tempestades, os principados tentavam pegar os discípulos. Quero que você entenda nessa noite. Mas o maior anseio de Jesus era poder subir aos céus, para quando ele estivesse governando de lá, ele cumprir a maior promessa: eu não vos deixarei órfão. Eu deixarei o meu Espírito Consolador, este a qual o mundo não conhece, nem pode recebê-lo. A última promessa dele antes de ascender ao céu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu imagino ele subindo, chega lá na eternidade olhando, quem será que vai me invocar? Quem será que vai me chamar? Quem será que vai precisar de mim? Quem será o primeiro? Aí eu vejo Pedro na primeira oração do dia, depois do dia de Pentecostes, ele soprou o vento impetuoso. Aqueles homens agora conseguiam ver Jesus à destra do Pai. Agora aqueles homens tinham relacionamento, contato direto com ele. A primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem. Não conseguem se conter da glória que Pedro estava trazendo diretamente do trono da graça para aquele ambiente. Ligação direta. E cada vez mais foram fragilizando esse evangelho, até quando chega na época de Constantino, 212, guerra de Shiro, Constantino faz uma falsa convenção, e ele agora mostra um evangelho mais simples, ele agora mostra um evangelho fragilizado, um evangelho de benefícios, um evangelho onde que você estava isento das taxas, onde você estava isento dos impostos. Agora você não precisava mais orar para se encontrar com Jesus, bastava você estar na posição do nome cristão, e você agora estava em uma posição de conforto. Agora você vem para 2024 e o povo dizendo, basta você vir à igreja, estará tudo resolvido. Entende como o evangelho foi diluído? Foi gotinhas caindo, até que as pessoas não tivessem acesso ao poder, mas que elas ficassem magnificadas com uma igreja que tem que investir
mais de milhões em equipamento de som, em tela no fundo, cadeira acolchoada, ar-condicionado, para que as pessoas se sintam bem, que as pessoas sejam bem recepcionadas. Quando elas cheguem à porta, ela tem que ser abraçada, paparicada por pessoas, porque tudo que elas precisam é apenas estar ali durante 1h30, liberando uma quantia de dinheiro, e depois ela acha que as coisas vão resolver. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Mas aí vem o evangelho de Jesus dizendo: filho amado, você precisa de relacionamento, você precisa de oração, você precisa se prostrar ao Pai, você precisa entender o que é que Ele está liberando, você precisa entender o que é que Ele tem para você, sobre o poder da oração, sobre o poder da graça, sobre a necessidade de nós orarmos. Se você entendesse, se você entendesse, se você entendesse. Mas Jesus, ele aumenta. Porque o primeiro Adão, ele tinha um relacionamento, foi quebrado, foi posto um véu, foi posto uma roupa, agora era um tempo de impureza. Aí vem um segundo Adão, lá segundo Paulo, fala no capítulo 5 de Romanos. Ele fala sobre a perfeição do segundo Adão. E quem era esse segundo Adão? Jesus. E ele vem passando todas as necessidades que Adão não passou, mas para poder falar da possibilidade, que não precisava ser um Deus, precisava amar esse Deus, para poder fazer o que ele estava fazendo. E agora ele vem com o intuito de mostrar o poder, ele vem com o intuito de mostrar a graça, ele vem com o intuito de falar sobre as coisas do reino, ele vem agora trazer vida para aquele que estava morto, ele vem trazer cura para aquele que estava enfermo, ele vem trazer transformação para aquele que estava perdido, ele veio trazer vida em abundância. E agora ele prega o tempo todo, ele passa pelas ruas, ele vai mudando, o sistema tenta abraçá-lo, o sistema tenta segurar, o sistema tenta deixar ele preso em um ambiente. Mas aí ele vem dizendo sobre o poder da graça. Aí ele vem falando sobre a maior fonte de todas, que é o amor. Ele vem falando sobre se encontrar nele. Ele vem falando sobre que ele é a luz do mundo. Ele vem dizendo que ele é a porta. Ele vem dizendo que ele é o caminho. E ele fala: sabe como é que eu vou provar isso para vocês? Entregando a minha vida em uma cruz para morrer em seu lugar, para que você tenha acesso. Mas não vai ficar só aí. Eu vou subir aos céus e vou derramar poder na sua vida. Vou derramar glória na sua vida. Se isso não for suficiente, igreja. Se isso não for suficiente, igreja, você precisa entender. Vamos lá. O céu responde às suas ações. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, você age e o céu reage. Quando a igreja começar a entender que ela pode prender os espíritos de corrupção na terra, quando a terra entender que ela pode prender os espíritos dos Zé Pilintra, da cachaça, das drogas, quando a terra entender que pode prender os espíritos que trabalham na vida financeira das pessoas, quando ligar na terra e realmente agirmos, você vai ver a transformação. A terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Aprenda a desligar o que faz mal na sua casa. Aprenda a desligar os espíritos que trabalham na saúde. Aprenda a desligar os espíritos que trabalham nas áreas espirituais na sua vida. Tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Tudo que desligar, o problema é que você acha inapto. O problema é que você não se preocupa em querer aprender sobre o reino espiritual. O problema é que você não pede para que Deus te dê discernimento. Você não ora de forma específica para algo. Ora sempre no plural sobre tudo. Aprenda a orar de forma específica. Aprenda a orar de forma específica. Você deseja ter visão espiritual, então Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito ter visão espiritual, eu necessito entender quais são os espíritos que trabalhou na minha casa, quais são os espíritos que trabalhou nos meus ancestrais. Eu não quero ver esses espíritos atrapalhando a minha vida, atrapalhando a vida dos meus filhos, a vida dos meus irmãos, a vida da minha família. Aprenda.
Quando você ora de forma específica e você verbaliza, você abre a boca para poder falar, as coisas começam a acontecer. Eu sonho tanto por uma casa, você sabe qual é a cidade, você sabe qual é a rua, você sabe qual... Libera as palavras específicas. Palavras específicas. Ah, eu quero um carro, você sabe o ano, você sabe o modelo, você sabe a cor. Libera de forma específica. Fala com Deus, tudo que pedires, tudo. Qual é a porcentagem de tudo? É 100%. Eu conheço um irmão que... Não, vou falar com vocês. Vou falar para vocês que ele já falou aqui no púlpito já. Isaac, qual é o carro dos seus sonhos? Ele falou, é um Fusca, pastor. Eu falei, cara, pede a Deus um carro novo e depois um Fusca para a sua coleção. Não pede a Deus só um Fusca, não. Que depois você vai querer fazer uma viagem longa e talvez ele não vai te levar lá, vai ver a condição que ele vai vir. Só quero que você entenda que não é sobre você desprezar ou não desprezar, mas é sobre você saber o que você está pedindo. É sobre você verbalizar como, eu queria o que eu queria, aí começa a pedir as coisas mais simples possível, como se isso fosse uma humildade. Eu vou pedir isso aqui que Deus vai me dar aquilo outro. Você tem um Deus rico, um Deus generoso, ou um Deus que você acha que dá só segundo as suas, o que você merece? Eu não recebo nada porque eu mereço. Eu recebo porque Jesus fez para que eu merecesse. Eu quero que você entenda isso. Aprenda a verbalizar. Aprenda a verbalizar. Organize a sua vida para você não ficar falando um bocado de palavra ao vento, esperando que um dia você acerte os números da Mega Sena, para que você pelo menos diga assim, pelo menos eu tentei. Não é sobre você viver pela sorte, é sobre viver em palavras proféticas, é sobre você liberar o profético na sua vida. Libere o profético na sua vida. Ore, ore e ore. E a segunda oração para nós encerrarmos é quando nós oramos em 2 ou mais. Vamos ler mais uma vez aqui, só para você poder voltar a sintonizar aqui. O verso 19 diz, uma vez mais vos asseguro, que se 2 entre vós concordares na terra, em qualquer assunto sobre a qual pedirem, e isso lhe será feito por meio do Pai, que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Aprenda. Você tem a sua família, ou você está sozinho, você tem que ver qual fase você está passando. Você está só, ou você tem a sua família? Se você está sozinho, você vai orar sozinho, até que você esteja acompanhado. Mas quando você vem para a igreja, você vem para esse ambiente de você não estar mais só. Aqui, nós temos que aprender a abrir a mente, aprender a saber onde está o nosso coração, para nós liberarmos as palavras precisas e necessárias, para nós estabelecermos o reino. É nós sabermos entrar no ambiente com a mesma intenção do irmão em adoração. Porque Satanás libera tanta discórdia dentro da igreja. Porque Satanás libera tanto orgulho, tanto egoísmo, para que as pessoas tenham indiferença na igreja, para que o reino fique dividido. Se 2 ou 3 estiver reunido, imagina quando está reunido 50, 100. Imagina 100 no mesmo ambiente, orando com a mesma intenção da transformação da cidade. O problema é que quando eu estou com indiferença com o meu irmão, a minha oração ela não é ouvida. Por isso que Jesus fala para que você vá, se encontre com o irmão, peça perdão, se organize para que a sua oração tenha efeito. A Bíblia diz que a oração do justo tem os seus efeitos, tem muito efeito, tem muito poder. É por isso que sempre Satanás vai liberar essas discórdias, para que separe os corações. Apenas está em casa, pegue a mão do seu filho, pegue a mão da sua filha, pegue a mão do seu esposo, a mão da sua esposa, coloque aqui, vamos orar por isso aqui. Vamos orar, especifica, a mesma concordância, a mesma mente, a mesma intenção, é estabelecer. Está entendendo porque a Bíblia fala quando você se envolve com jugo desigual? Está entendendo? Como você vai concordar com o ímpio? Tem alguém aqui?
É necessário. É preciso, é preciso. É preciso. As coisas precisam fluir, as coisas precisam acontecer, as coisas precisam ser estabelecidas. Aprenda. Agora imagina, você não vai ver na Bíblia pessoas orando em grupo e a resposta não vir. Daniel orou sozinho, 21 dias, teve que mandar um anjo, teve que mandar um arcanjo para poder pegar a guerra dele. Mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas oravam na prisão, naquele mesmo dia foi enviado um anjo, naquele mesmo dia foi enviado alguém para poder liberar, para poder abrir as cadeias, para poder abrir os grilhões. Tem alguém entendendo aqui, igreja? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia.